Salvete homines! Minha saudação a todos os que mais uma vez me dão esta alegria e a honra de comparecerem a esta nossa exposição da série Caminhando pela Lei 6.015, que tem o apoio da Arpen do Estado de Goiás. Eu aqui quero cumprimentar muitíssimo minha estimada amiga, a professora Evelyn Valente. Estamos aqui encerrando um ponto referente à inscrição da penhora, do arresto e do sequestro. Por que falo aqui em inscrição? Porque na Lei de Registros Públicos prevê-se o registro em sentido estrito do arresto, da penhora e do sequestro. E já vimos nas disposições imediatamente anteriores que ao menos o arresto e a penhora são agora, consensualmente assim se admite, objeto de averbação. Temos de ver agora se também o sequestro, essa matéria realmente apresenta complexidade do ponto de vista teórico, se também o sequestro deve ser averbado ou deve ser registrado em sentido estrito no ofício imobiliário competente. Agora, claro, alguém dirá que teoricamente isso dá na mesma, ou seja, como dizia Nelson Hungria a respeito de uma determinada situação de direito penal, se o vaso cai enquanto a pessoa passa ou se a pessoa passa enquanto o vaso cai. Teoricamente é assim, está bem. Mas o problema é que há diferenças, pelo menos emolumentares, entre o registro e a averbação. E daí a conveniência de nós examinarmos este ponto e tentarmos aqui encontrar uma solução razoável. Não será de todo incontroversa, mas pelo menos será fundamentada. Muito bem. Qual é o problema? Ou quais são os problemas? Porque não é só um problema, isso é sucessivo. A Lei 6.015, de 73, né, a nossa Lei de Registros Públicos, tem uma indicação, então, expressa, como eu acabo de referir, de que o sequestro de bem imóvel deve ser levado a registro pelo modo previsto no item 5º do inciso 1º do artigo 167 de registro stricto sensu, ou seja, registro em sentido estrito e não averbação. Já antes, no regulamento registral de 1939, né, o decreto 4.857, o sequestro era objeto de inscrição, era a modalidade tecnicamente assim nominada, inscrição. Inciso 6º do artigo 178 desse decreto de 39. E era levado ao livro 4, que era o livro dos registros diversos. Bom, com a vigência da Lei 6.015, um diploma que, como nós sabemos, se afastou da ideia da diáspora livresca, ou seja, da técnica dos livros dispersos, tratando de concentrar tudo isto, quase sem exceção, no livro 2. Esse livro 2 constituiu-se, portanto, como um polo atrativo de todas as inscrições persistentes, permanentes. Então, claro, com ressalva daquelas que foram atribuídas ao livro 3, que tem o expresso caráter de ser um livro auxiliar do livro 2, que é o livro das matrículas. Bom, os demais livros, né, são o número 1 de protocolo e de indexação. Os livros 4 e 5 não têm relevância para aquilo que nós estamos discutindo. Dessa maneira, o livro 2, Registro Geral, livro das matrículas, passou a receber, a hospedar todas as inscrições permanentes relativas aos imóveis. E é por isso que se chama Registro Geral. Está previsto no artigo 176 da Lei de Registros Públicos, essa indicação. De maneira que os títulos são suscetíveis só de 2 modos de inscrição no registro imobiliário. Ou eles se registram, ou se averbam. Não há outra hipótese. E, de fato, nas matrículas não se lança certidão, não se lança nota, não se lança anotação, não se lança nada que não seja ou registro em sentido estrito ou averbação. De maneira que esse critério dúplice, previsto no artigo 167 da Lei 6.015 e no 176 também, faz com que esse artigo 167 distinga em 2 incisos as hipóteses sujeitas a registro em sentido estrito, inciso 1º, ou outro dos outros referidos modos de inscrição, é o inciso 2º, que se refere à averbação. E como vimos, eu quero insistir muito nesse ponto, na Lei de Registros Públicos consta que
o sequestro deve ser objeto de registro em sentido estrito. Muito bem. Vamos ver o problema da concorrência de legislação extravagante da Lei de Registros Públicos. Porque, é claro, não é privilégio da Lei de Registros Públicos tratar de registros. Há outras legislações, até mesmo constitucionais, e pode haver leis ordinárias também que concorram para a disciplina dos registros. Entre elas, aqui que nos interessa, o Código de Processo Civil de 2015, que pouco ou quase nada se refere à medida de sequestro. Bem, há uma referência assim, no 159, no 301, no 553, parágrafo único, no 641. São 4 referências diretas ao sequestro. Mas essas referências não incluem nenhuma indicação específica sobre a inscrição no ofício imobiliário. Numa hipótese muito restrita, a de execução em que o sujeito passivo seja o proprietário do terreno submetido a um regime do direito de superfície, ou o superficiário, na verdade, artigo 791, existe, é verdade, aqui chamemos atenção para isso, a menção de que se averbam na matrícula os atos de constrição, parágrafo 1º do artigo 791. E como fala os atos de constrição, nós podemos entender que aí, ou seja, a primeira posição, podemos entender que aí se inclua também o sequestro. Ora, fora isso, entretanto, e a hipótese é efetivamente estreita, essa que nós referimos, não há referência expressa, explícita, à maneira como se inscreva ou como deva inscrever-se o sequestro. O Código apenas faz algumas indicações relativas ao modo de inscrição da penhora e do arresto, que é sempre o modo de averbação na leitura do Código. Ali é o artigo 828, 837, 844, 868, 889. Ali tem a indicação relativa ao arresto e à penhora. Sequestro, não. Bom, para nós, claro, poderia ser muito tentador, sedutor, dizer assim, olha, bom, se para o arresto e a penhora se prevê a averbação, o sequestro, que apresenta características assemelhadas, também, analogicamente, deve ser objeto de averbação no ofício imobiliário. Realmente é tentador encontrar este meio de solução do problema. Bom, mas essa sedução esbarraria aqui num obstáculo. E qual é o obstáculo? Acontece que, para invocar analogia, nós temos que admitir que há uma situação de vacuidade, de lacunaridade, de lacuna na lei. E não é o caso. Eu acabei de mencionar. A Lei 6.015 prevê explicitamente que o sequestro deva ser registrado em sentido estrito. Então, essa invocação da analogia possui esse problema. Possui, de fato, esse problema. Como é isso? Está previsto que se registre, nós vamos invocar a analogia para quê? A analogia supõe que haja uma vacuidade na lei, que haja uma lacuna, um espaço não legislado, não objeto de texto legal, de norma expressa, e aí, nesse caso, há. Não vamos invocar a doutrina, mas isto é pacífico, e consta como uma observação que deva ser aqui claramente indicada, de que o artigo 4º daquela nossa lei de introdução, agora se chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alguma coisa assim, mas é conhecida tradicionalmente como Lei de Introdução ao Código Civil, Decreto 4657 de 1942, diz no artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, etc. Quando ela for omissa, é que ela não é omissa. Dessa maneira, nós teríamos de pensar que essa regra do item 5º do inciso 1º do artigo 67 da Lei de 6.015 deveria aplicar-se. Claro, não há omissão. Por que eu vou invocar analogia se não há omissão? A própria lei diz que deve haver o registro em sentido estrito. Então, essa seria uma primeira observação, primeiro fundamento. Claro, estamos aqui vendo, o raciocínio vai mais adiante, a argumentação vai mais adiante. Mas, por enquanto,
afastar essa ideia de analogia, porque ela não se aplica quando a lei é expressa, não há vazio legislativo a justificar a invocação da analogia. Bom, acontece que uma lei de 2006, alterando regras do processo civil de 73, o Código de Processo Civil anterior, preceituou a averbação, chamada averbação que se tem chamado de premonitória, artigo 615-A do Código de 73. Essa averbação era do arresto e da penhora potenciais. Isso é outra coisa. E a mesma lei 11.382, que é essa lei que eu referi, de 2006, dispôs que se submeteria à averbação imobiliária a medida da penhora efetivada. Então, tanto a penhora potencial quanto a penhora efetivada, e mais o arresto potencial, deveriam ser averbadas. Mais uma vez, nada se previu a respeito da inscrição do sequestro. Olha, entretanto, que o artigo 823 do mesmo Código de Processo Civil de 73, o célebre e muito bem articulado Código Alfredo Buzaide, esse código anterior, portanto, ao que está em vigor, determinou aplicar-se ao sequestro, naquilo que coubesse, o que esse código previa acerca do arresto. E no artigo 821 enunciou: aplicam-se ao arresto as disposições referentes à penhora. Então, aplica-se ao arresto as disposições que estariam referentes à penhora. Então, tudo aquilo que diz respeito à penhora se aplica ao resto. Ressalvando regras específicas, em contrário, claro. As regras da penhora que não teriam sido alteradas até então. De maneira que já no Código de 73, Código Processual Civil de 73, caberia para o sequestro potencial, o modo de averbação imobiliária, o que seria de si também bastante para a hipótese anterior, ou seja, da averbação dita premonitória do arresto e do sequestro. Porque, então, se impunha a extensão, segundo a lei explícita, da disciplina da penhora ao arresto e da disciplina do arresto ao sequestro, de acordo com o artigo 823. Então, a coisa era assim: a disciplina da penhora se aplicava ao arresto, a disciplina do arresto se aplica ao sequestro, seguidamente, artigo 821 e artigo 823 do Código de Processo Civil. Isto parecia que solucionaria, de fato, a contento, a identificação do modo como o sequestro deveria inscrever-se ao tempo do Código Civil de 1973. Havia de ser a averbação, porque o Código de Processo Civil é posterior, de 73, à Lei 6.015. Quer dizer, vamos lá, por partes. Ele é posterior em termos, ou seja, a alteração da lei, com a Lei de 2006, é posterior ao Código, à Lei de Registros Públicos. Né? Porque o Código é de 73, a Lei de Registros Públicos é de 73, embora o Código tenha entrado em vigor em 1º de janeiro de 74, a Lei de Registros Públicos entrou em vigor somente depois. O fato é que nós teríamos aí discussão para mais de metro para saber qual deles prevaleceria com a redação original. Mas aqui não há esse problema, porque o que eu estou dizendo é que a lei posterior, 2006, foi que alterou a disciplina da Lei de Registros Públicos. Ora bem, então, dá-se agora um caso de lacuna relativa à inscrição de sequestro. Lacuna porque, como diz a nossa lei de introdução ao Código Civil, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então, nós temos que discutir, em alguns casos a própria norma indica a repristinação, em outros não, isso tudo leva, por assim dizer, a discussão a mais de metro. Depois temos ainda o caso das nulidades das leis que podem levar à eficácia repristinatória, e daí para frente. Bom, ou seja, a Lei 11.382 de 2006 revogou a regra do artigo 5º do inciso 1º do artigo 67, quando previu o modo de averbação predial para a penhora, o arresto e exclusivamente o sequestro. Parece que é isso. E a posterior revogação do Código de Processo Civil de 73 não reprisionou a regra que previu o registro interdistrito. Tem-se essa impressão. A matéria, mais uma vez eu digo, isto é controverso, mas parece que seja assim. Ou seja, a lei de 2006 revogou o item 5º do inciso 1º do 167
E quando o Código de Processo Civil, que foi alterado pela lei de 2006, a 11.382, foi o mesmo código revogado, com isso não se revogou, não se repricinou, perdão, a regra anterior que tinha sido revogada. Por quê? Porque a lei de introdução ao Código Civil diz que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, pelo fato de se ter revogado a norma revogadora. Bom, caracterizada assim a lacuna, chamado silêncio do legislador, então é já de todo razoável invocar a analogia para, ante a previsão do averbamento imobiliário da penhora e do arresto, admitir, diante da similitude das categorias constritivas, o modo de averbação imobiliária do sequestro. É isso. Vejam que há necessidade de todo um raciocínio para chegar no final a admitir que o dispositivo que está no inciso 1º, item 5º, do artigo 167 da Lei de Registros Públicos, foi, na verdade, revogado por uma lei, a Lei 4.386, não, a Lei 11.382, que é de 6 de dezembro de 2006 e que alterou o Código de Processo Civil. Mas, até para chegar à afirmação dessa revogação, é preciso todo um arcabouço de discussão. Bom, o que interessa na prática? Nós aqui não estamos num ambiente só acadêmico, ou seja, o objetivo dessas nossas exposições, da série Caminhando pela Lei 6.015, é um objetivo mais acanhado, mais estreito. É dar pistas, permitir que quem queira estudar depois possa aprofundar-se e, sobretudo, ajudar um pouco na prática. Não é? Muitos escreventes que assistem a essas aulas, eles têm que saber que há razoabilidade em averbar o sequestro, averbar a penhora, averbar o arresto. Depois, se tiver que sustentar, aí então vai ter que estudar um pouco mais, verificar todos esses argumentos, verificar que valor dar a esses argumentos. O direito é sempre assim, é uma matéria sujeita a frequentes discussões. Eu quero, ao terminar essa aula, mais uma vez, agradecer a presença daqueles que participaram dessa nossa exposição, agradecer mais uma vez à ARPEN do Estado de Goiás, a toda a sua diretoria, a todos os seus integrantes. Eu agora estou vendo se consigo ir a Anápolis no final do mês de outubro, e aí quero passar um pouco e ver os meus amigos de Goiânia. Vamos ver se isso dá tempo. Fui convidado lá pela professora, minha colega da magistratura também, a desembargadora Liliana Bittencourt, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, professora da Universidade Federal, para participar de um evento lá em Anápolis, o qual é que eu tenho, nesse período, uma viagem a Coimbra, onde também tenho que proferir ali uma palestra na Universidade de Coimbra, então não sei se será possível. Vamos ver se eu consigo conjugar para rever os amigos aí de Goiânia. E quero aproveitar para agradecer também aqueles que se preocuparam, não só com a minha recuperação da cirurgia, a cirurgia parece que foi bem sucedida, graças a Deus, mas, enfim, foi uma cirurgia de grande porte, e com isso eu penso que a minha imunidade ficou um pouco afetada, e como podem ver aqui da minha testa, né, eu fui acometido por herpes zoster. Agora já está seco aqui, já dá até para sair sem boné. Estava muito feio, agora está um pouco melhor. Em virtude disso. Eu também estou melhor, graças a Deus, praticamente sem dores, o que é importante, não é? Ficar sem dores. E assim vamos levando a vida até quando Deus nos permitir. Muito bem, com isso terminamos a nossa exposição de hoje e espero que nos encontremos na próxima exposição desta série Caminhando pela Lei 6.015, que foi idealizada por uma registradora civil, um grande nome do registro civil brasileiro, que é a doutora Thaís Castelo Branco, que é registradora no estado do Ceará, na cidade de Trairi, que eu não conheço, mas que sei que fica às margens do rio Mundaú. Acho que é uma cidade muito interessante. Muito obrigado a todos e até daqui a 15 dias.